Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Você sabe, né? Aqui todos os domingos a gente conversa sobre aposentadoria, INSS, direitos do trabalhador, funcionalismo público, entre vários outros assuntos. Para responder as dúvidas que você encaminha para a gente, contamos hoje com a participação do especialista em direito previdenciário, o doutor Marlon Rocha. Também temos a participação dos presidentes pela FESERGS, Sérgio Arnaud, ele que representa o funcionalismo público gaúcho, e também no próximo bloco, o presidente do Sinecarg da UGT, Paulo Barque, fala em nome dos transportadores de carga seca aqui do nosso estado. Vamos começar o programa com o nosso espaço de interatividade. Você já sabe, está em casa, pode encaminhar suas dúvidas sobre aposentadoria, benefício do INSS, para os contatos que a gente disponibiliza aqui na tela da Bandeirantes, ou enviando então a sua mensagem pelo Facebook. Deixe sempre o seu nome e a cidade onde você fala, são dados importantes para a gente dar uma resposta com precisão para você. Questão número 1 desse domingo, o Hermes Prestes, ele é aqui de Porto Alegre, tenho 54 de idade e trabalho na área elétrica já há 33 anos. Lá em 2014 pedi aposentadoria especial e ainda hoje o INSS solicita documentos das empresas que trabalhei. Por que não pediram todos os documentos desde o primeiro momento? E ainda, a Previdência não tem pessoas qualificadas para analisar esses documentos? É a dúvida do nosso telespectador, o Hermes, aqui de Porto Alegre. Doutor Marlon Rocha, obrigado por estar com a gente, aceitar o nosso convite, responder e interagir com os nossos telespectadores. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores do teu programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir e ajudar aí a responder os questionamentos dos teus telespectadores. E estou aqui à disposição para fazer aí as análises. O Hermes já está há bastante tempo com o pedido lá no INSS, doutor. 3 anos já. Exatamente. Essa demora, ela é até bastante comum, né? O INSS, na realidade, tem um setor chamado Serviço de Saúde do Trabalhador, certo, que avalia as questões de exposição aos agentes nocivos. Perfeito. Tá? Então, no caso do seu Hermes, provavelmente o seu processo deve ter sido encaminhado a esse setor. Tá? E por isso a demora, né? Tem que ser analisado por esse setor e voltar, e voltar à agência para que tenha o contato com ele. Né? Possivelmente esse contato com a documentação que precisa para comprovar não foi feito no primeiro momento e é comum não acontecer isso. Por quê? Porque o servidor geralmente recolhe documentos e mesmo faltando alguma coisa, dá encaminhamento ao pedido. Ele refere que há 33 anos trabalha na área elétrica. Sobre a questão do direito, ele teria então direito à aposentadoria especial, que é o pedido dele? A princípio, sim. Se essa documentação comprovar que ele está exposto ao agente eletricidade acima de 2.500 volts, sim, ele tem aí a comprovação para ser dada a aposentadoria especial ou com conversão de tempo especial. E para a gente concluir nessa questão do Hermes, ele tem que esperar exaurir a questão administrativa ou, como já está há muito tempo, ele pode ingressar na Justiça? Ele pode ingressar na Justiça. Passando aí 30 dias sem a resposta do INSS, ele pode entrar com um mandado de segurança, sim, para poder ter o seu pedido avaliado judicialmente. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marlon, que segue com a gente e está recebendo as questões que vocês encaminham durante a manhã desse domingo. Olha, falando sobre problemas na Previdência, nós temos o maior deles, que é a reforma previdenciária. Essa semana, o presidente Michel Temer, né, inclusive deu entrevista na Rádio Bandeirantes, lá em São Paulo, né, falou sobre um recuo, né, a reforma da reforma. O governo visa modificar a regra transitória, trabalhadores rurais, professores e policiais, benefício de prestação continuada, realmente as mudanças, né, que o governo está fazendo no próprio texto da PEC 287 são grandes. Presidente Sérgio Arnaud, puramente uma estratégia ou a gente deve efetivamente acreditar que vão acontecer mudanças e elas vão ser benéficas para os segurados? Obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia, Paulo André. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, doutor Marlon. Especialmente para mim um bom dia, porque daqui a pouco estarei batizando meu último neto, o Rian. Opa, parabéns. Obrigado. Mas, especificamente pela tua indagação, eu diria o seguinte: esses recuos são apenas os primeiros, virão muitos outros, porque a pressão da sociedade
desenvolvida pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, por todas as centrais sindicais, pelas pessoas de um modo geral que estão constrangendo os seus deputados e os seus senadores nos seus locais de moradia, está surtindo efeito. E essa pressão vai ser intensificada com um grande ato nacional que vamos realizar no dia 28 de abril, contra essa reforma da Previdência e contra esta reforma trabalhista, que visa complementar e exterminar com todos os direitos dos trabalhadores. Porque ao escrever que o negociado se sobrepõe ao legislado, significa que nós não teremos mais um piso mínimo, não há mais lei. Tudo aquilo que for negociado num momento de recessão de 13 milhões e meio de desempregados passará a ser lei. Portanto, a CLT não vai valer mais. Então, eu diria o seguinte, esses são apenas os primeiros recuos. Sim. O governo vai recuar na idade mínima, porque não passa no Congresso Nacional os 65 anos, indiscriminadamente para homens e mulheres. O relator Arthur Maia diz que esse ponto ele não recua, ele quer manter os 65. Por que o governo não colocou em votação? Porque não tem maioria para aprovar os 65 anos. Assim como os 49 anos de contribuição, que é uma barbaridade, não passa. Que é a questão do cálculo, né, presidente? É para o cálculo. Imagine qual o trabalhador, seja do serviço público e principalmente da iniciativa privada, que vai conseguir comprovar 49 anos de contribuição para poder atingir o teto do INSS, que é R$ 5.500. Quase nenhum, né? Então, essas aposentadorias só virão no cemitério. É verdade. Então, na realidade, haverão outros recuos. E nós conclamamos aqui os trabalhadores, a sociedade em geral, pressione nas moradias, nos aeroportos, em todos os locais, os seus deputados e senadores, para que eles não apoiem, não aprovem estas medidas exterminadoras do futuro. Tá certo. Daqui a pouquinho o presidente Sérgio Arnoux retorna, porque a gente vai falar também sobre questões do funcionalismo público aqui do Estado. O governador José Ivo Sartori ainda não desistiu de modificar a legislação aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Mais interatividade, mais questões que chegam conosco. Hoje está com a gente o Dr. Marlon Rocha, ele que é consultor previdenciário, especialista na área do direito da Previdência. O RB, ele é lá de Cachoeira do Sul. Diz o seguinte, trabalhei 15 anos e 6 meses na lavoura com carteira assinada. Na lavoura de arroz, tive que me afastar em 2007 com problema na coluna. Fiquei com benefício até 2014 e me aposentei por invalidez. É possível revogar em minha aposentadoria? Está preocupado aqui o nosso telespectador lá de Cachoeira do Sul. Um abraço à região central aí do estado, o RB, doutor Marlon. RB. Então, Solano, o caso desse telespectador, ele na verdade, está com o seu benefício, né, em transição. Sim. Há mais de 10 anos, né? Verdade. Então, a princípio, ele tem aí uma segurança jurídica, né, de que o seu benefício provavelmente vai ser uma aposentadoria até a sua morte, provavelmente. Claro. O caso é que, se for comprovada que a sua invalidez cessou, né, aí sim pode-se revogar o benefício. Mas ele vai ter que passar por uma perícia do INSS para isso. Importante sempre que o segurado mantenha o laudo médico atualizado, né? Com certeza, para que não seja pego de surpresa aí com alguma revogação de benefício. Tá? E também caso seja chamado, né, agora para passar pelo pente fino e não tenha 60 anos, tem que comparecer, né? Ah, sim, vai ter que comparecer, senão é cancelado automaticamente, o benefício. Essa, digamos assim, isenção de comparecimento à agência da Previdência é somente para o aposentado com 60 anos ou mais. 60 anos ou mais, exatamente. No caso, a gente não tem a idade essa informação dele, exatamente. Então, enviada. a princípio, teria que aí verificar isso. Tá certo. Obrigado, doutor Marlon, que segue com a gente na manhã desse domingo. Bom, estou conversando com o presidente Sérgio Arnoux, da Federação Sindical dos Servidores Públicos. E presidente Arnoux, na próxima semana estará em pauta modificações, né, para o regramento aqui dos servidores públicos. E o pacote do governador José Ivo Sartori volta à tona, volta ao crivo da Assembleia Legislativa. Como é que a FESERG está manejando, juntamente com seus pares, a conduta para avaliar, né, justamente o que os deputados aqui do Estado vão aprovar ou não desse pacotão? Pois bem, aqui no Estado também a pressão tem sido intensa e vai continuar intensa sobre todos os deputados, sobre todas as bancadas.
O governador, até esse momento, não conta com os 33 votos necessários e não vai conseguir atingir, até porque não tem negociado, né, para aprovar as suas PECs, propostas de emendas constitucionais. E essas emendas são terríveis para o Estado. A emenda da privatização, ela vai liquidar com todos os ativos que ainda rendem algum dinheiro para o Estado, ou seja, vendendo parte da CE ou toda a CE, a Sulgás, enfim, outros órgãos do Estado, e fazendo com que o Rio Grande do Sul perca as suas fontes de receita. Sim. Por outro lado, ataca o funcionalismo, divulgando dados falsos, inverídicos, relacionando que gasta tanto com os servidores cedidos para dirigentes sindicais. Pois bem, ele alinha naqueles gastos as despesas com os aposentados, como é o meu caso, e estamos na lista para engordar a lista dizendo que gastamos tanto com os dirigentes. Por que isso? Porque ele quer desacreditar o movimento sindical, porque o movimento sindical é o único que impunha a bandeira e impõe as derrotas ao governo. E vai continuar impondo. Nesta segunda-feira que virá, nós estaremos na reunião do diretório estadual do PDT, que estará discutindo a saída da base aliada do governo, Sim. porque exatamente vamos enfatizar que estes projetos contrariam todo o ideário desenvolvido por Leonel Brizola. Portanto, nós entendemos que a decisão da bancada do PDT e do diretório regional é muito importante. E, mais ainda, esta pressão vai continuar a ser desenvolvida sobre todas as bancadas na Assembleia Legislativa, porque não vamos permitir que o governador Sartori e a sua equipe de governo apequenem o Estado, aumentem a crise da segurança, aumentem a crise da educação, aumentem a crise da saúde, porque quem sofre não somos nós, os servidores apenas. Sim. Quem sofre é o conjunto da sociedade que já não tem mais como sair de casa, não tem mais posto de saúde para procurar, não tem mais escola pública decente. Os prédios estão se derretendo, os professores não têm sequer segurança para entrar nas escolas. Então, minha gente, essa luta que a FESERG está desenvolvendo não é a luta pelos servidores, é uma luta que interessa a toda a sociedade gaúcha que está vivendo uma situação terrível, com a piora nos indicadores de saúde, de segurança e principalmente de educação. Nunca vivemos uma realidade tão triste como essa a que o Estado do Rio Grande do Sul foi levado. Verdade, né? Pelo social, né, presidente? Exatamente. Sérgio, E pelo isso social. tudo também, nós temos que dizer, Sim. decorre daquele congelamento por 20 anos dos investimentos sociais. A sociedade não se deu conta quando foi aprovado isso no Congresso Nacional. Significa que não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para as estradas. Muito obrigado, presidente Sérgio Arnaud, pela Federação Sindical dos Servidores Públicos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Antes do nosso rápido intervalo, uma outra questão lá de Pelotas, o Luiz Veleda. Me aposentei por invalidez em 2002 e nunca recebi os valores devidos, como férias, 13º, nem deram baixa na minha carteira. A empresa fechou. Como farei para receber meus valores? Doutor Marlon, o Luiz Veleda, ele efetivamente, por estar aposentado por invalidez, ele tem direito a esse tipo de benefício na área trabalhista? Na realidade, a relação dele, depois de aposentado por invalidez, passa a ser com o INSS. Perfeito. Então, em tese, assim, a situação de receber 13º da empresa ou férias, né, não existem mais, porque a relação dele é com o INSS. Claro que se ficou alguma situação para trás e tendo 2 anos aí de término de vínculo com a empresa, ele deve procurar seus direitos trabalhistas. Né? No caso dele, como já é muito distante, né, 2002 já não teria mais essa condição de requerer. Sim, e a empresa fechou ainda, né? A empresa fechou, realmente fica difícil a situação dele. A grande questão é que a aposentadoria por invalidez é o chamado benefício precário, né? Sim. A qualquer tempo pode ser revertido. Então, esses benefícios aqui na esfera trabalhista ficam em suspenso. Exatamente. Embora o período em que ele fica em aposentado por invalidez também conta como tempo de contribuição. Sem dúvida, né? pode pensar numa aposentadoria por tempo. Exatamente. Tá certo. Obrigado, doutor Marlon. Segue com a gente. Pequeno intervalo, a gente já retorna. Agradecer ao presidente Sérgio Arnaud, né? Vai para o seu compromisso, vai lá para o batizado do Rian. Né? A gente volta daqui a pouco com mais Boca no seu ano 28. Muito mais espaço para
trabalhadores e servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27, muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone, sempre aos domingos aqui na TV Bandeirantes, você sabe, né? Das 8h30 às 9 horas da manhã, nosso espaço dos servidores públicos, dos trabalhadores e dos segurados do INSS. Mais interatividade, mais dúvidas que chegam aqui pelos nossos canais de comunicação. Sueli Amorim. Tenho 26 anos de empresa com trabalho insalubre na cozinha. Encaminhei o pedido de aposentadoria faz 1 ano e até agora não recebi nada. Tenho direito à aposentadoria? Tenho 56 de idade. É a dúvida, doutor Marlon Rocha, nosso consultor previdenciário da Sueli Amorim. Pois bem, Solano. O caso da dona Sueli é muito parecido com aquele primeiro caso do programa, né? Exato. Ela deve estar aguardando aí uma avaliação dos agentes nocivos, se ela comprovou dentro do processo administrativo a exposição a agentes nocivos. Se aconteceu essa comprovação, ela tem direito sim a uma aposentadoria, né, especial ou com conversão de tempo especial. Tá? Precisa ser verificado o agente nocivo a que ela estava exposto nesse trabalho que ela realiza. Muito obrigado, doutor Marlon Rocha. Bom, siga mandando as suas dúvidas nos nossos canais de interatividade. Agora, aqui no Boca, é hora de falarmos com o pessoal da Oralsim. Hoje o tema são os implantes dentários. Na edição de hoje, o diretor clínico da Oralsim, o doutor Jean Freitas, explica sobre um método rápido e eficiente de implante. Confira aí. Bom dia, amigos do Boca no Trombone. Aqui novamente o Dr. Jean Freitas, diretor clínico da Oralsim de Porto Alegre. E hoje eu vim falar sobre um tema muito abordado no mundo da implantodontia, que é o quê? A técnica de carga imediata. O que é a carga imediata? A carga imediata é a confecção dos dentes fixos imediatamente após a instalação dos implantes dentários. Ou seja, a pessoa tem os seus dentes fixos novamente em um curto prazo. Esse curto prazo levaria de 3 a 5 dias. E ela vem cada vez mais para substituir aquele modelo padrão de instalação dos implantes dentários. Ou seja, quando você colocava o seu implante dentário, teria que aguardar um período em média de 5 a 6 meses para depois realizar a confecção da prótese em cima dos implantes. Ou seja, um tratamento que durava em torno de 6 a 7 meses, hoje ele está durando entre 3 a 5 dias. Isso é cada vez mais comum, isso é cada vez mais frequente, isso depende muito de uma avaliação bem realizada, uma avaliação minuciosa sobre cada caso, tá? Aqui na Oralsim nós fazemos uma radiografia panorâmica, onde nós avaliamos todas as estruturas da cavidade oral para ver se é possível estar realizando essa técnica. Doutor, essa técnica tem diferença de custos em relação à técnica padrão? Não. Essa técnica vem somente para somar, somente para trazer mais conforto, somente para trazer mais segurança para o paciente. Então eu convido você a vir aqui na Oralsim, ligar no telefone 3076-4343, agendar sua avaliação, tirar todas as suas dúvidas e realizar sim o seu implante dentário. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço Solano e fiquem todos com Deus. Muito obrigado, doutor Jean. Olha, chegou a hora de reescrever a sua história. Chegou a hora de voltar a sorrir. Esse é o compromisso da Oralsim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Tentadura e ponte móvel, olha, nunca mais. Envie sua mensagem pelo WhatsApp no 999-514343. Repetindo para você anotar, 999-514343. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliadora e Azenha. Oralsim, sua referência em implantes dentários. Olha, dentro do primeiro bloco do programa, eu estava conversando com o presidente da FESERX, presidente Sérgio Arnaud, que já nos deixou, está aqui agora o presidente da UGTRS, do Cinecarga, Paulo Roberto Barque, né, a quem eu desejo um bom dia, bom domingo, né? E um dos temas que eu falei no bloco anterior, presidente Barque, foi a reforma previdenciária. Tanto o Cinecarga quanto o GTRS estão atentos, estão acompanhando esse recuo
que, a nosso juízo, é estratégico do governo Michel Temer. O que a gente deve esperar por aí? Sei que dia 28 tem um grande evento, que é a paralisação geral em todo o país. E Sinecarg e o GT estarão lá. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Paulo André, bom dia, companheiro de bancada, em especial a todos os rodoviários e os telespectadores do nosso querido Boca no Trombone. Doutor Paulo André, os deputados e senadores foram cooptados, não pelo governo federal mais, pela pressão da sociedade civil, pela pressão das centrais sindicais, do movimento social do Brasil, de voltar atrás. Quando o presidente Temer sentiu lá no Congresso, com os seus líderes, que não passaria a reforma do jeito que estava, está recuando para melhor. Nós ainda estamos trabalhando junto aos deputados e senadores para ser contra esta reforma previdenciária, que se mude totalmente esse projeto da reforma previdenciária, principalmente. A trabalhista, doutor Paulo André, já está andando. Sim. Já está andando. Eles admitem, um relator lá, você falou até no quadro anterior, o relator da projeto da Previdência, da reforma previdenciária, admite já algumas mudanças, que já é um novo cenário. Mas nós, do movimento social e movimento sindical, principalmente, estamos atentos e continuamos pressionando os deputados. Nós não queremos esse projeto. Nós até, principalmente a UGT, já disse aqui no nosso programa várias vezes, nós somos a favor de reformas. Não temos problema nenhum de debater a reforma. Claro, desde que ela seja debatida profundamente, que não se tire ganhos ou coisas que já foram conquistadas há muito tempo, que já estão enraizadas na economia e na relação de trabalho do Brasil. Nós não temos problema nenhum de fazer a reforma. Demos aqui no programa vários exemplos de coisas que têm que ser modernizadas. Hoje se modernizou, a gente fala muito do Vale Transporte, todo mundo anda de carro, os horários ficam diferentes. A infraestrutura, e aqui está falando um rodoviário, a infraestrutura e logística não avançou de acordo com os veículos que a gente tem e com a quantidade de veículos que se roda tanto na cidade como nas estradas. Agora nós estamos sofrendo um problema sério, aí, tanto na BR-116 como na 290, com a parada da nossa fábrica de celulose e papel aqui. Sim. A rodovia ficou melhor para andar, porque diminuiu 80% do movimento dos veículos durante 15 dias. Parou a fábrica para a manutenção da fábrica e os veículos grandes que transportam madeira não pararam. Todo mundo adorou a estrada. Maior prova do que nós precisamos da duplicação, nós precisamos de investimentos da infraestrutura. Uma necessidade que é pública, notória, só que o governo não faz nada nesse sentido para corrigir. E a respeito da reforma trabalhista, um dos temas que lá estão postos é a possibilidade da questão do salário mínimo ficar praticamente inviável, né, presidente Paulo Barchi? E veja só, saiu essa semana pelo DIEESE o seguinte dado: de acordo com o que está posto na Constituição Federal, o valor do salário mínimo hoje, que atualmente é de R$ 937, na verdade, gente, deveria ser de R$ 3.600. Veja, hoje sobrevivemos com um salário mínimo de 937. No futuro, quiçá isso. Exatamente. Então, hoje o Estado nos prova, e aqui não estou entrando no mérito ainda das corrupções, dessas coisas todas que estão andando aí, o Estado não tem mais condições da forma que está, e quando eu falo Estado, eu falo do município, do Estado e da federação. O Estado não tem mais condições de proteger a sociedade. O presidente Sérgio Arontes falou do empobrecimento com essa reforma previdenciária se sair. Não tem condições nenhuma dessa reforma sair. O povo brasileiro hoje carece de uma nova forma de economia, uma nova forma do governo introduzir essa economia. Temos quase 13 milhões de desempregados, não vemos movimento nenhum neste ano, nem na metade do ano passado e quase a metade desse ano, Sim. Movimento nenhum de geração de emprego por parte do governo federal. Muito mais do que isso, vemos o empobrecimento da sociedade, a parte social
e a segurança cada vez mais difícil de se conviver nas cidades, principalmente nas grandes capitais. Outro dado dessa semana, eu vou querer que o presidente comente daqui a pouquinho na sequência, o aumento, né, de número de veículos vendidos. Será que isso aí realmente reflete um aumento interno ou se esse aumento é só para fora? Daqui a pouquinho o presidente Paulo Barque fala conosco em nome do Sinecarga. Dr. Marlon Rocha, que está na nossa consultoria previdenciária, responda aqui para o Marcos Mendes. Ele é lá da campanha, lá de Bagé. Tenho 45 anos de idade, ele é jovem, né? E 22 anos contribuindo para a Previdência. Quanto tempo falta para me aposentar? Aí a gente tem que conjugar, né, a situação atual com uma possível reforma, doutor Marlon. Então tá, para o pessoal aí da campanha de Bagé. Bom, o caso desse senhor, na realidade, pela legislação atual, ele tem que cumprir aí os 35 anos de tempo de contribuição. Faltariam 13. Faltariam 13 anos que, se ele continuar trabalhando, né, sem nenhum intervalo de tempo, o que vai acontecer? Ele vai alcançar o tempo de contribuição antes da idade. Perfeito. Pela legislação atual seria isso. Depois, se sobrevier alguma modificação perante a reforma, ele vai precisar avaliar novamente como ficaria o seu caso. Lembrando que essa regra transitória que está sendo debatida prevê aí um pedágio de 50% do tempo faltante a cumprir. Então, se para ele, né, faltam 13, ele teria que cumprir mais 6 anos e meio ainda. Exatamente. Né? Quase 20 anos a mais de contribuição. E precisa ser verificado se a idade dele comporta a idade que vai ser contemplado na reforma para ter direito à regra de transição. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marlon Rocha, que prestou esclarecimentos aqui para os telespectadores na manhã desse domingo. Estava perguntando para o presidente Paulo Barque, tivemos a notícia, presidente, que depois de muito tempo, né, tivemos um aumento aí nas vendas, né, tanto dos veículos pequenos quanto dos grandes veículos aqui no Brasil como um todo, né, quase 70% de aumento nas vendas. Só que se vai esmiuçar os dados e a maior parte deles é de venda para fora do país. Exatamente. Não só de venda para fora do país, como a venda interna, se recordarmos um pouco, estava parada há 2 anos. Há pouco tempo, nós temos uma fábrica aqui, de uma grande montadora em Gravataí, aqui na Grande Porto Alegre, Sim. que não tinha mais onde botar carros naquele grande pátio. Estava alugando lá em Viamão, estava alugando em Canoas, estava alugando espaço em Eldorado do Sul para guardar veículos, porque a fábrica estava ainda tentando continuar produzindo. Então, é fictício, no meu pensamento, que aumentou a venda. Aumentou um pouquinho para a zona internacional, com certeza deve ter aumentado. Agora, esse aumento nacional, ele não está refletindo o que existia há quase 2 anos atrás. Quero aqui, ainda nesse espaço, doutor Paulo André, conscientizar e lembrar a todos os trabalhadores da sociedade organizada. Dia 28 de abril, as centrais estão trabalhando por uma grande greve geral para chamar a atenção do governo federal e da categoria política desse país, sendo contra essas reformas e, inclusive, a modificação da reforma trabalhista que já está andando lá no Congresso Nacional. 28 de abril é o dia. Todos lá, né? 28 de abril é o movimento paredista aí no país. Muito obrigado ao presidente Paulo Barque, ao doutor Marlon Rocha, que fizeram comigo o Boca no Trombone desse domingo. Acabou, né? Mais uma vez, muito obrigado a você pela sua audiência. Siga participando durante a semana e vendo as suas mensagens pra gente. Domingo que vem, voltamos das 8h30 às 9 horas da manhã com muita consultoria, as informações do funcionalismo público, aposentadoria, segurança, entre vários outros assuntos. Aqui no Boca, no seu ano 28, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.